Vamos então começar a nossa catequese sobre a nossa doutrina católica. Vamos começar pela introdução ao credo, que é a primeira parte do catecismo. A gente já falou que o catecismo são divididos em 4 partes. Primeira é a nossa profissão de fé. Segunda é a celebração da nossa fé, que são os sacramentos. Terceiro é a vivência da fé, que são os mandamentos. E, por último, a quarta parte é a vida de oração, vida cristã, certo? Então, hoje nós vamos começar pela introdução do credo, nesse vídeo aqui. Quando eu começo a rezar o credo, eu falo quais são as primeiras palavras. Eu creio. No que você crê? Qual é a sua fé? Logo no início do catecismo, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a importância de eu conhecer para que eu saiba dizer a razão da minha esperança, a razão da minha alegria. A nossa fé é motivo de esperança, mas eu sei dizer sobre a minha fé? Sim, porque hoje tem muitos cristãos, inclusive postando nas redes sociais que toda religião é igual, que toda religião é boa, é a mesma coisa. Se fosse dizer isso para você, o que você responderia? Então é muito importante eu saber o motivo da minha fé para que eu não vá sendo levado, né, pelo vento de qualquer doutrina que apareça na minha frente, para que eu não seja confundido, eu saiba realmente no que eu acredito e eu saiba dizer a respeito do que eu acredito. Então, nós vamos começar trazendo 2 grandes nomes da nossa fé. Primeiro, Abraão, o pai da fé. A gente sabe que a nossa salvação, ela não chegou assim, o Salvador de repente. Tem toda uma história, Deus preparou e Deus escolheu uma pessoa lá no início, aquele primeiro que acreditou. Deus simplesmente diz: pega suas coisas, Abraão, e vai para uma terra que eu vou te enviar. E Abraão acreditou e obedeceu. E Deus fez com ele uma grande aliança, que está toda aí no Antigo Testamento. É isso diz da nossa história de salvação, que a gente já falou sobre ela. Acredito que vocês já sabem bastante, já conhecem bem o que é a nossa história de salvação. Outro grande nome da nossa fé é Maria, nossa mãezinha, aquela que acreditou. Olha só a proposta de Deus para Maria: conceberás e darás à luz a um filho e será chamado Filho do Altíssimo. E Maria simplesmente diz: eis aqui a serva do Senhor. E ainda disse mais: faça-se em mim segundo a sua palavra. E qual o resultado, qual a consequência desse sim de Maria, da obediência de Maria? A nossa salvação, meus irmãos. Então nós precisamos crer e obedecer a nossa fé. Num momento assim, uma geração tão difícil falar em obediência, né? Mas a gente já viu o fruto da desobediência. Quem foi a que desobedeceu? Eva, Adão. E a gente viu que pela desobediência de Eva e de Adão, o estrago que foi feito na humanidade. O mal tão grande que entrou para a humanidade, que foi o pecado. Certo? Maria é a nova Eva, aquela que obedeceu, que deu o seu sim, irrestrito a Deus, sem colocar condições, porque ela sabia que a palavra era verdadeira, que a palavra de Deus é a verdade. E ela acreditou e obedeceu. E daí veio o Salvador. Deus cumpre por meio de Maria a promessa e sela uma nova e eterna aliança no seu Filho Jesus, que é no Novo Testamento, a nova e eterna aliança. E é essa fé que nós professamos no credo. Então a fé, ela é uma graça de Deus. Nós já vimos que a fé é graça, que ela vem pela palavra, pelo anúncio. Se a pessoa nunca ouve falar de Jesus, como é que ele vai acreditar? Que a palavra, ela alimenta a nossa fé. Por isso eu devolvi a Deus diariamente, para que eu tenha uma fé firme, consistente, bem fundamentada, certo? Mas, ao mesmo tempo que ela é um dom, ela é também um ato humano. Se a gente for ver no relacionamento tipo de marido e mulher, o marido, ele acredita na intenção da mulher de amá-lo. Ele acredita na promessa de amor da mulher. Então, ele é também um ato humano, que não vai tirar assim a nossa liberdade, não vai tirar a nossa inteligência, porque hoje o mundo
tipo assim, rotula o religioso, o cristão, como alguém que não tem liberdade de pensar, como alguém que não evolui, como alguém que é bitolado, que é limitado, mas ignoram que a gente obedece a ninguém, nada mais, nada menos do que Deus, e que Deus é a verdade, né? Não se abre a essa grande verdade, como se a verdade bitolasse a inteligência, como se a verdade e a ciência não pudessem andar juntas. Pelo contrário, uma traz luz para a outra. A fé ela vem iluminar a ciência, e a ciência vem dar sentido à nossa fé. Porque Deus não mente, Deus é a verdade. E Ele não mente, Ele não engana a si, Ele não engana a nós, muito menos a nós. Então, ela é também um gesto humano que não vai tirar a nossa dignidade. A partir do momento que o esposo acredita na esposa e se une a ela, acredita no sentimento dela e se une a ela e se entrega a ela, então, muito mais nós devemos fazer com relação a Deus, acreditar, nos unirmos a Ele e obedecermos a Ele. Se de um lado nós precisamos dessas moções interiores do Espírito, esse auxílio interior, né? O catecismo fala em auxílios interiores do Espírito Santo, para que vivamos a nossa fé, internamente, externamente nós temos várias provas, né, daquilo que é a nossa fé, a obra, a criatura, a obra criada, a maravilha que é a natureza. Mas olhando para a natureza, nós não podemos deixar de tocar primeiro, antes de qualquer coisa, no homem. Você é a obra-prima de Deus. Então, a igreja, os santos, tem tantos testemunhos, tantas coisas que comprovam aquilo que é a palavra de Deus. E nós precisamos acreditar. Você precisa, imagine uma pessoa que não acredita. Qual é a esperança? Às vezes eu me pego pensando, uma pessoa que não tem fé. Qual é a esperança? Porque a nossa fé ela nos dá, é linda, ela nos dá muita esperança. A nossa esperança é de uma eternidade, a nossa esperança é do céu. E aquele que não acredita? Qual é a esperança? Nós precisamos acreditar porque ela nos dá esperança, mas também porque sem fé, como diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E você já parou que a sua felicidade, já parou para pensar que a sua felicidade, a sua alegria está justamente na vontade de Deus? O que Jesus dizia sobre a vontade de Deus? Jesus chegava a dizer, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Você já chegou a dizer na sua vida, isso aqui eu não faço porque não é a vontade de Deus? Não, isso aqui eu não faço porque não agrada a Deus. Eu adotei essa fala na minha vida. E é fantástico a gente descobrir que alegria que dá no nosso coração quando você deixa de fazer alguma coisa porque não é a vontade de Deus. Ou quando você diz, não, isso aqui eu vou fazer, mesmo eu estando cansado, mesmo eu achando que eu não tenho condições de fazer, com minhas limitações, mas eu vou fazer porque eu sei que é a vontade de Deus. E ali Deus age naquela sua escolha, a sua decisão, pela vontade dele, certo? Então a fé, meus irmãos, ela já é assim, já nos introduz no céu, já é o começo de uma eternidade. O que a teologia fala muito é o já e ainda não. Eu já posso aqui tocar no céu, pelas minhas experiências. Quer dizer, o batismo no Espírito Santo é uma experiência do céu. É algo que eu já posso começar aqui, eu não posso achar que a minha vida aqui é uma e que lá no céu, só lá no céu eu vou esperar ir para o céu para viver essa alegria. O céu, ele é comparado assim como um grande banquete. Eu lembro que quando a gente estava preparando o casamento das minhas filhas, uma vez em uma delas, né, a gente foi em um restaurante, antes do restaurante abrir, para a gente fazer uma degustação daquilo que seria servido no casamento. E ali foi algo assim que a gente foi em família, foi maravilhoso, provamos vinho, provamos petisco, entrada, jantar, vários pratos para escolher aquilo que seria servido. Então, a nossa fé ela nos leva a viver isso, um antigozo do céu, é uma degustação daquilo que é o céu. Eu já posso tocar no céu, eu já posso viver essa alegria, eu já posso viver essa felicidade, independente do que está acontecendo à minha volta. Isso vai depender da minha abertura, da minha entrega a Deus. Por quê? Porque eu não vou esperar morrer
Aqui eu não quero aproximação com Deus. Aqui eu não rezo, aqui eu não tenho tempo para Deus, eu vivo de acordo com aquilo que são as minhas vontades. E aí eu morro. Quando eu morro, eu acho, mas Deus é bom, é bonzinho, Ele não vai me condenar. Então eu chego diante de Jesus como uma pessoa desconhecida. E é engano nosso achar isso, porque quando eu me apresento diante de Jesus, o que vai se apresentar ali vai ser a minha vida. A gente que tem esse limite de presente, passado, futuro, mas para Deus é tudo atual. Eu vou me apresentar ali com tudo que eu vivi. E eu vou perceber que eu não busquei a Deus. Eu vou perceber que eu não me interessei pelo reino de Deus. Aí agora, porque eu morri, eu quero ir para o reino de Deus? Para a gente refletir. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que nos leva a fazer a vontade de Deus. E nós podemos, desde agora, já viver a experiência de céu na nossa vida. Nós fomos feitos para comunhão com Deus. O nosso pecado é que nos tira dessa comunhão. O pecado mortal, ele rompe. Definitivamente é algo terrível, que nos tira da comunhão do nosso Criador. Então, a nossa fé é que nos leva a essa experiência de Deus, a essa felicidade. E a gente viu que a fé da igreja, ela precede a nossa fé. A gente vem falando, a nossa fé é a fé da igreja. Quando eu nasci, quando eu ouvi o anúncio do Evangelho, a igreja já anunciava, a igreja recebeu essa fé dos apóstolos, a igreja é depositária dessa fé. Então, em matéria de fé, quem tem competência para falar é a igreja. Se o médico tem competência para falar a respeito da medicina, da sua saúde, em matéria de fé, quem tem competência para falar é a igreja, para nos ensinar é a igreja. E aqui a gente vai pegar o catecismo, no artigo 181. A gente sabe que o catecismo, ele tem assim numeradinho na sequência, a gente vai pegar o 181 para a gente ler algo muito importante sobre a nossa fé. Diz assim: crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede a nossa. Então, é ato de igreja, de religião. A fé da igreja precede, gera a nossa fé, sustenta e alimenta a nossa fé. Então, se eu não estou inserido numa vida de igreja, como que eu vou viver a minha fé? Então, é inserido ali que eu vou receber os sacramentos, é inserido ali que eu vou ouvir a palavra, a homilia, a explicação do ministro da palavra, é inserido ali que eu vou receber o sacramento da confissão, receber a absolvição dos pecados, que é algo assim libertador na nossa vida. Às vezes nós não confessamos porque temos medo do padre, receio do padre, não sei, respeito humano, ou não sei porquê, ou às vezes estamos desacreditando no sacramento da confissão, que é uma mentalidade assim, bem evangélica, que às vezes protestante, que vai entrando na igreja. Mas nós temos algo lindo, maravilhoso, que Jesus deixou. Aqueles a quem perdoarem os pecados será perdoado. O sacramento da confissão. O padre, ele é preparado para isso. A coisa que mais alegra o coração de um padre, como alegra o coração de Deus, é um cristão voltar. Tantos anos sem me confessar, 10, 20 anos sem me confessar. De repente volta a se confessar e ali ele é absolvido. Eu fiz essa experiência com mais de 10 anos sem me confessar. Foi algo fantástico, libertador. Eu chorei ali, Deus me lavou naquela confissão. E eu desejo essa experiência para cada cristão que está afastado. Volta para o Pai. Há mais alegria no céu com o pecador arrependido do que por 99 justos, diz a palavra de Deus. Então a igreja, ela nos precede na fé. A fé, ela é guardiã da fé, ela é depositária da fé. E esse depósito da fé vem sendo preservado ao longo de 2000 anos. A fé que a igreja recebeu dos apóstolos e que guarda no Vaticano, tem a Congregação para a Doutrina da Fé. Então, a igreja é a mãe de todos os crentes, né? Ela que pode nos ensinar na questão de fé, assim como a mãe ensina o bebê a andar, então a igreja, ela pode nos ensinar a andar na fé. É ela que deve nos ensinar. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe, porque é uma incoerência, né? Nós podemos viver uma fé isoladamente. Eu acredito em Deus e ponto. Eu acredito na Bíblia e pronto. Então a igreja vem dizer, você não pode ter Deus por pai se não tem a igreja que ele deixou, que ele instituiu como mãe. No 182 vai dizer, nós cremos tudo que está contido na palavra de Deus, diz a doutrina da igreja. Isso aqui é a palavra do catecismo, é a doutrina, meu irmão, da igreja que diz. É a igreja que diz isso aqui. Que não pode ter Deus como pai se não tem a igreja como mãe.
que nós cremos tudo que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, que tem a sagrada questão da palavra, da Bíblia e da sagrada tradição, e que a igreja propõe a crer como divinamente revelado, né? Revelação. A fé é necessária para a salvação. A gente viu, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é necessária para a salvação. O próprio Jesus afirma: aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Palavra do próprio Jesus. Eu preciso da fé para me salvar. E aí vem o artigo 184, que são os dois credos. São o símbolo da fé. Tem o credo dos apóstolos, que é esse que nós conhecemos. Vamos ler aí, ó. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é a fé que nós professamos desde o batismo, né? Creio em Jesus Cristo. A primeira profissão de fé é feita no batismo. É quando nós entramos para a Igreja Católica, entramos para essa grande família de filhos de Deus. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir cheio de glória, para julgar os vivos e os mortos. Esse é chamado o símbolo dos apóstolos, porque ele tem um compêndio, ele tem compactado aqui aquilo que foi a fé vivida pelos apóstolos. Ao lado tem o símbolo chamado niceno-constantinopolitano, que é fruto de 2 concílios. Vocês já sabem o que é concílio, né? Pedi para vocês pesquisarem. Então, é fruto de 2 concílios. O concílio de Niceia, por isso é chamado Niceno, que foi no ano 325 depois de Cristo, no século IV, e o concílio de Constantinopla, também no século IV, no ano de 381. Constantinopla é hoje onde é Istambul, acho que é isso. Então, esses 2 concílios, esse credo niceno-constantinopolitano, ele é fruto desses 2 concílios. E ele é um credo, você vai ver que ele é um credo mais amplo, ele é mais abrangente, ele é mais detalhista. Mas por que esse outro credo? Por quê? Por conta das heresias, para evitar as heresias. O que são as heresias? Às vezes, a heresia é aquilo que surge dentro da igreja mesmo. Nesses 2 credos, eles detalham muito bem sobre a pessoa, principalmente a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque surgiu uma heresia dentro da igreja, chamada de os arianos, que eram seguidores do bispo Ário, e ele colocava em dúvida a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja começou a sentar sobre isso e estudar. Meu irmão, um credo desse não sai do dia para a noite. É muitos anos de oração, de estudo. E os bispos, junto com o Papa, começaram a reunir. Depois desses 2 concílios, quantos anos não durou de um concílio para outro? Um foi em 325, outro em 381. Aí eles bateram o martelo e fecharam esse credo aqui. Aí você vai ver o tanto que ele é mais detalhista. Quando o credo é a nossa profissão de fé, ali está explícito, ali está dizendo no que eu acredito. Então, no credo niceno, ele está dizendo mais, está detalhando mais a respeito da fé em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a respeito da igreja, para que aquelas heresias caíssem por terra. Aí a igreja vem e lança esse novo símbolo, esse novo credo, e diz assim: a fé da igreja é essa. O que está aqui fora não é a fé da igreja, certo? Para que aquilo que eu creio, se é diferente disso aqui, meu irmão, você não está crendo na fé da igreja. E para que você seja católico, é preciso você crer na fé da igreja católica, nos dogmas da igreja católica. Então, se eu creio diferente, a minha fé está distorcida. Talvez eu até creia e até professe por aí, até testemunhe uma fé diferente por falta de conhecimento. Porque eu estou vivendo a minha fé em Deus, mas não estou tendo a igreja como mãe, não estou buscando em mãe, na igreja como mãe. Então, vocês vão ler esse credo niceno, está aqui no Catecismo, no artigo 184, para vocês ler os 2 e vocês vão comparar um com o outro. A gente vai trabalhar esse ano o símbolo dos apóstolos, mais abreviado, mas vamos usar também como apoio o niceno constantinopolitano, certo?
Então, nós vemos que são 2 credos que o catecismo apresenta para nós. Por que esse credo? Porque é preciso que a gente tenha comunhão, saiba aquilo que a gente acredita, professe, e a gente tenha comunhão. Na igreja, a fé é uma só. Se eu estou crendo, a gente falou, uma fé diferente, não estou crendo na fé da igreja. A gente vê, esses credos são chamados profissão de fé, é chamado símbolo, é chamado de credo, porque é a primeira palavra. Então, isso é uma coletânea daquilo que é a fé católica. É uma coletânea, mas bem resumida daquilo que é a fé. Aquilo que é a nossa fé está bem compactado aqui no credo. O credo, ele vai trabalhar 3 pontos essenciais no credo, que é a pessoa divina e admirável de Deus Pai, a pessoa divina e admirável de Deus Filho, a pessoa divina e admirável do Espírito Santo. É linda essa forma de colocar aquilo que o credo vai trabalhar, porque são divinas e são admiráveis mesmo, são transcendentes, são inatingíveis, inacessíveis, né? É algo assim extraordinário, fantástico, que a gente deve conhecer, deve admirar cada vez mais, deve se encantar cada vez mais com o nosso Deus, deve se apaixonar, deve amá-lo com toda a intensidade do nosso coração, devemos nos entregar a Ele, devemos viver essa alegria que o nosso relacionamento com Ele nos leva a viver, que a nossa experiência com Ele nos leva a viver. Então, meus irmãos, é uma pequena apresentação daquilo que nós vamos trabalhar esse tempo, o credo. Certo? Vamos aprender mais sobre a nossa fé. Nós vamos agora para o outro vídeo, já assim dentro do primeiro artigo do credo.